Olá, eu saúdo a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Cristã Maranata, estamos aqui para dar sequência, ao programa Reforma Protestante. Já tivemos o primeiro programa gravado, que nós falamos o panorama geral da Reforma. Hoje nós vamos agora adentrar aqui a concepção da Igreja e a deformação, a sua deformação. E estamos aqui, Pastor Walter, Pastor Joelso, Pai do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós, nesse programa, para iniciar, nós vamos abrir a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, que eu convido você a pegar a sua Bíblia, se puder, para estarmos ali no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, também estará na tela, que diz assim a Palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Atos mostra para a gente, inicialmente, a concepção, o início da igreja. Então, o pastor Walter, sua abordagem sobre esse tema, desse iniciar da igreja, a concepção da igreja, Então, seria para nós, um conteúdo do companheiro. Como nós estamos tratando do tema, da concepção e da deformação da igreja, é importante nós também ressaltarmos uma questão, como que uma igreja estabelecida pelo Espírito Santo, que conforme o texto que foi lido aí, era um povo que perseverava na oração, no partir do pão, na comunhão, como que saiu desse momento tão glorioso de intimidade com o Espírito Santo para chegar ao ponto de ter que ser reformada. A igreja do primeiro século, com toda aquela convivência harmônica estabelecida pelo Espírito Santo, a doutrina dos apóstolos, tudo devidamente estabelecida, como que saiu disso para aquela igreja do século XVI, na época de Lutero, Então, é uma questão que nós nos fazemos aqui, e no decorrer do programa nós vamos procurar trazer algumas reflexões. Eu creio que nesse contexto, esse contexto que você abordou, ali Atos 2 iniciou a igreja, houve ali, por certas perseguições, as situações que se inicia, esse é um ponto principal, Exatamente. É interessante que, como nós estamos tratando de um tema histórico, mas com alto teor profético, e nós sempre batemos nessa tecla, nós nunca podemos perder o profético de vista, de forma alguma. Então, nós temos um painel acerca de uma análise profética acerca das 7 cartas do Apocalipse. Apocalipse 2 ao 3, existem cartas que foram escritas por João, às 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas, cada uma, desde a primeira até a última, profeticamente, elas falam acerca da história da igreja, desde a sua concepção, desde o seu início, lá na igreja primitiva, até a igreja dos últimos tempos. Então, se nós formos olhar, nós vamos ver, no painel que vai ser projetado aí tem na o tela. tempo também, pastor Val? Tem, a igreja ali, tem exatamente. A figura da igreja e o seu tempo, Até é importante colocar o ano, para a gente conhecer. Cada igreja, ela representa o tempo, cada carta a essas igrejas representa um tempo da igreja ao longo da história. Então, a primeira carta é a carta de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. E essa carta de Éfeso, ela está se referindo à igreja apostólica, que durou do ano 33, que foi após a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, até o ano 100, aproximadamente. Então, essa foi a era apostólica, a era da igreja primitiva, ou melhor, a primeira igreja, aquela igreja que
em Atos 2, recebeu, né, o batismo do Espírito Santo, conforme a promessa do Senhor Jesus, né? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. Então, o Espírito Santo desceu ali, houve uma manifestação gloriosa, comunhão, né? E houve uma mensagem que o apóstolo Pedro pregou, primeira mensagem da igreja, né? Na qual 3.000 almas se converteram. Ali foi o momento em que as pessoas foram se achegando à igreja, vidas foram sendo salvas, foram entendendo o evangelho eterno, e o apóstolo Pedro, ele pôde trazer uma mensagem profética, porque ele fazia referência ao profeta Joel, à descida do Espírito Santo, e as pessoas que ali estavam creram. Então, o passo inicial da igreja foi esse, uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, uma igreja que vivia em comunhão, né? Inclusive, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E tem um texto também, pastor Edson, que é Efésios 4, verso 4 e 6, né? Que diz assim, que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, era esse momento glorioso, né, do nascer da igreja, do seu desenvolvimento. Mas aí inicia esse momento, pastor Walter, a gente vê assim, foi um marco. Sim. Vidas, até hoje, né? Quando um homem tem uma experiência na ação do Espírito Santo, marca, que ele está ao seu redor, percebe algo diferente. Eu creio que houve isso também nesse momento, né? A palavra registra. E com isso, começam as perseguições, a oposição a isso, né? Porque todo o agir de Deus, né, na vida do homem, muitas vezes é seguido de uma oposição. Nós sabemos que existe uma oposição à operação do Espírito Santo, né? Inclusive, naquela festa toda, houve o levantamento dos diáconos, e dentre eles, Estevão. Atos 6, né? Até bom, aquele que nos assiste, né? É bíblico, né? Então, Atos 6 aqui do o levantamento de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e ele foi o diácono e foi o primeiro mártir. Ou seja, foi a primeira pessoa que morreu, né, em razão do amor ao Senhor, do Evangelho. Foi apedrejado, a palavra de Deus diz. Quando Estevão ele foi apedrejado, então aí começaram aquelas perseguições. O povo do Senhor, né, os cristãos ali, eles se dispersaram no sentido, não de que desanimaram da fé, mas foram espalhados por tudo quanto é lugar. E eles levavam consigo a palavra do Senhor. E onde eles iam, eles testemunhavam do amor, uma mensagem, né, firme de que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. A mensagem deles é que Jesus estava vivo. Esse momento, você comenta, tem um período, tem um ano, né? Só para quem está nos acompanhando, quem está conosco, né? Saber o momento cronológico, né? Para a gente ter essa informação então, importante, como a Reforma Protestante tem uma data, tem um marco. Então é importante a gente ter essa... Nós estamos inicialmente na igreja primitiva, né? Que durou, né, do ano 33 ao ano 100. A partir daí, né, que é a igreja de Éfeso, sobre a qual nós falamos aqui, a carta de Éfeso lá em Apocalipse. A partir do ano 100, né, começaram as grandes perseguições. E aí, nós entramos na carta de Esmirna. Até o painel, né? Isso. O painel que eu acho que está sendo projetado aqui para nós, quem está nos vendo, né, conhecer, quando os pastores estão citando, tem um painel que aparece na tela, que é importante todos estarem nesse mesmo entendimento, né? Então, a igreja de Esmirna, que significa mirra, né, que fala do sofrimento, é uma igreja, é a igreja das perseguições. E dentro da palavra do Senhor, em Apocalipse, quando está falando para a igreja de Esmirna, tem um texto que é muito significativo, que é Apocalipse 2:10, né, que é muito importante nós fazermos referência a ele, que diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. O Senhor falando para a igreja de Esmirna, ou seja, para a igreja
das perseguições. Né? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí tem um tempo, você falou sobre isso, tem um tempo nessas 10 ondas. Isso. Há um tempo cronológico. Quando os líderes, né, os governantes ali nesse momento, acho que é importante, né, ter essa base, assim, até colocar isso no painel também para ter noção, né, desse tempo cronológico. Importante falar aqui, Edson, além do que você complementou, é que diz assim, que sereis tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias é no sentido profético. O que significa profeticamente esses 10 dias? São as 10 ondas de perseguição que a igreja sofreu. Né? E mesmo mediante essas perseguições, a igreja ela não foi extinta. Né? A igreja ela prevaleceu. Então, só aqui, né, como complemento aqui, nós vamos ver que a primeira onda, ela foi iniciada por Nero, imperador, né? Nero, foi de 54 a 68 depois de Cristo. A segunda onda de perseguição foi do imperador Domiciano, melhor dizendo, Domiciano, de 81 até 96 depois de Cristo. A terceira do imperador Trajano, entre 98 e 117 depois de Cristo. A quarta onda foi de Marco Aurélio, entre 161 e 180 depois de Cristo. A quinta onda foi do imperador Severo, que durou de 196 a 211 depois de Cristo. Depois veio Maximino, que foi de 235 a 238. Depois veio de Décio, imperador Décio, de 249 a 251. Valeriano, 253 a 260. Aureliano, entre 270 e 275. E, finalmente, Diocleciano, de 274 a 305. Então foram ondas terríveis de perseguição, que eles tiveram que fugir, tiveram que reunir-se nas catatumbas de Roma. Existem farta também literatura sobre isso. E mortos nas arenas, queimados nas cruzes. Terrível perseguição. Mas esse período, né, se a gente olhar, são 300 anos, né, praticamente, é um tempo. Mas é importante a gente ver que a perseguição foi fisicamente. Sim. E é isso que é um ponto, Joelson, nesse sentido, assim, pastor Joelson, sobre... Ali iniciou a igreja, né? Como foi falado, Éfeso, Esmirna, era algo físico. Aí há um outro momento, depois desse período, que tentam, né? Acho que o imperador, o governo, ele tentar organizar essa parte. O que o companheiro assim entende? Essa contribuição, né? O que seria essa ação? Como que foi feito isso, né? A grande ação que houve é que logo após uma onda de perseguição, de morte física, as mais terríveis imagináveis, né? Eram situações assim de uma dor muito grande, mas de um testemunho de fé também. E é bom nós ressaltarmos aqui aos companheiros, o pastor Walter, o pastor Edson, aqueles que nos ouvem, porque nós ouvimos falar da onda de perseguição, de toda essa situação que se levantou, mas uma igreja, ela testemunhou que a fé que estava viva dentro dela era uma fé que iria levá-la para estar com o Senhor na eternidade. Nós costumamos dizer a expressão seguinte: a igreja tombou de pé. Ela não se entregou. Ela glorificava a Deus por tudo aquilo. E até o dito que existia era que o sangue dos cristãos era como se fosse uma semente. E quanto mais sangue era vertido, caía na terra, multiplicava o número de cristãos.
Existem testemunhos notáveis, até em literaturas, de pessoas que se convertiam em alguns atos até de cristãos sendo vitimados como espetáculo às autoridades para negar a fé. Como isso não foi possível, e o governo ele se levanta com uma proposta de equalizar a sociedade, de trazer o equilíbrio, de acabar com os conflitos, com as dores. Isso foi em que ano? Assim, esse momento... Esse período ele se dá aproximadamente no ano de 312 da era cristã. Até lembrando que algumas datas que nós estamos citando aqui, elas são resultado de pesquisas de literatura, e pode ser que um escritor ele possa divergir de um outro escritor quando ele cita datas específicas, e alguns até dos nossos ouvintes podem acessar algum tipo de literatura que não afira com a data que nós estamos citando, né? Mas houve um período em que Constantino, o então imperador romano, ele tenta assumir, além do governo que ele já tinha, o poder ali, né? Isso, Ele tenta entrar no âmbito religioso, ele né? ganha uma credibilidade pela postura de governo, e de posse dessa credibilidade de governo, ele tenta intervir para apaziguar a situação do Estado, para cessar perseguição, para cessar a morte do cristão. Então, ele legaliza de forma por edito mesmo. Então, são os recursos Sim. que ele começa a usar ali para... Exatamente, ele começa a usar alguns recursos, e talvez com o propósito de mostrar aos cristãos que alguém se levantou em favor deles. Alguém surgiu para defendê-los. Porque se em Esmirna eles se viam, as pessoas, a sociedade olhava para os cristãos e dizia assim, eles não têm ninguém por eles, a ponto de ninguém defendê-los da morte. Constantino agora se levanta como alguém que defendia os cristãos. Era um amparo para o cristão, quando na verdade o amparo para o servo é a experiência de fé com o Senhor. Então Constantino, ele estabelece, ele legaliza o cristianismo dentro do Império Romano, cessando ali as perseguições aos cristãos. Aí para isso, ele usa como se fosse uma lei, né? O edito, qual seria? Ele cria exatamente o Edito de Milão. Perfeitamente. Que de posse do Edito de Milão, cria-se então agora uma religião única. O Edito de Tessalônica, que ele vem logo em seguida, ele vem para cessar toda a perseguição e para dar liberdade de credo, onde o cristão agora poderia exercer a sua fé livre de medos, perseguição, de temores, de perseguição, de uma surpresa que a qualquer momento ele poderia ser preso e ter não apenas a tirar da liberdade de vida, mas tirar da própria vida como espetáculo às pessoas. Joel, desculpa interromper, eu gostaria só que você fizesse uma menção aí acerca dos editos, porque tem o Edito de Milão e tem o Edito de Tessalônica. Cada um ele teve um propósito diferente. Gostaria que você falasse um pouquinho mais. Eu não sou mediador, não, mas como eu estou aqui na mesa também... Não, estamos todos nós. O Edito de Tessalônica, o grande objetivo dele foi de o cristianismo se tornar a religião oficial do Império. Uhum. E com esse Edito de Tessalônica agora, passou a existir uma religião que era oficial. Tá. Você é cristão. O cristão se fazia não por uma experiência de novo nascimento, por uma experiência de conversão, resultado da operação da palavra e do Espírito Santo na vida dele. Ele se tornava cristão por uma conveniência e até como uma forma de fugir da perseguição. Aí ele já muda, porque o agir do Espírito Santo, o batizar com o Espírito Santo, a igreja, a concepção da igreja, foram aqueles que viveram a experiência. Então ele testemunhava disso, né?
Aí esse momento não, aí você já está entrando. O edito ele já entra com outro viés, como você explicou E, para nós. Ele tenta organizar isso tudo, né? Falar, não, agora tudo está tudo certo. na verdade, todo o objetivo sempre foi de que o homem se colocasse em uma posição de autoridade e fosse respeitado. E é ali que veio o grande engano, porque conforme foi abordado há pouco na análise profética das 7 cartas das igrejas ali da Ásia, a primeira carta de Éfeso, a segunda carta de Esmirna, que foi exatamente o período que antecedeu a Constantino e ao Edito Tessalônica, mas entra agora, na era de Constantino, no Edito Tessalônica, uma nova fase na vida da igreja, que foi exatamente a carta à igreja de Pérgamo, que foi a união da fé, da experiência de fé com o Estado. E ali agora deixa de ser uma igreja viva por uma ação do Espírito Santo e se torna uma igreja descaracterizada, porque ela despreza o cuidado de Deus, ela dispensa a profecia. E a grande derrota do cristianismo se dá exatamente por isso, porque ele se desassociou do profético. Porque o profético é o recurso que vem de Deus. E eles desprezaram o recurso de padecer nesta vida, mas ser acolhido nos céus, em troca de alguém que desse a eles uma certa segurança para exercício da sua fé, ainda que uma fé corrompida. Começam os desvios da fé. Começam os desvios que vão, assim, apontando para esse processo que é o assunto que nós íamos tratando desde o primeiro programa, que, como resultado final, gerou até a reforma. Mas é maravilhoso que nessa ação, ali a ação também do Senhor, né? O espírito de inteligência ali sobre aqueles que, até um texto da palavra, acho que é 1 Tessalonicenses, né? Fala sobre isso, né? 5, verso 6, né? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É o momento, né, de estar ali na dependência, né? Tendo a ciência daquilo que era o agir do Senhor, né? É a grande ação. Nós não estamos dizendo que Constantino agiu por mal. E nós queremos que os nossos ouvintes até entendam isso. Nós não estamos aqui usando a nossa fala para acusar Constantino. O que estava no coração dele, a ação dele, pertence a Deus. Mas o que nós estamos dizendo a todos que nos ouvem e aos companheiros que estão conosco na bancada é que o que houve por trás, como resultado disso tudo, as heresias foram sendo implantadas. O desvio da fé verdadeira, porque a heresia ela tem como resultado, objetivo exatamente desviar o homem da fé verdadeira. E entra agora as heresias. Então, com isto, desvirtua. A igreja perde a sua essência, ela perde a sua origem, e ela entra agora em um caminho de uma derrota muito grande, que certamente é um assunto, né, que não se esgota aqui e que nós vamos abordar certamente, até com um pouquinho mais de propriedade. Falaremos até disso em outras oportunidades, certamente, né? Sim. O horário, né, o programa, esse momento, é muito vasto o assunto, mas aprendemos bastante aquilo que vem da palavra, do conhecimento, como foi esclarecido aqui pelos companheiros. Nós glorificamos porque o Senhor, através do seu Espírito, prevaleceu a igreja, né? Então é um evento, a Reforma Protestante é um evento que marcou a vida da igreja. E a igreja prevalece, né? O Senhor tem sustentado. Então, você que está conosco, é importante, né, estar acompanhando. Esse é o segundo programa. Então, o próximo programa nós vamos falar sobre isso, sobre as heresias, indulgências, purgatório. Nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto. Não cessa aqui, né, esse tema, a gente vai ter outros programas entrando sobre esse tema. E queremos agradecer, né, os pastores aqui mais uma vez, companheiros, pastor Walter, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Joelson. A paz do Senhor, pastor Edson. Só um complemento até para um fechamento. A igreja fiel de Jesus, ela é resultado da ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Ela é fruto disto. É uma igreja que persevera na oração, na comunhão, no partir do pão.
ela não muda isto. Ela não se constitui, não se estabelece por um edito de quem seja. Ela tem uma marca. Ela é resultado da ação do Espírito Santo de Deus. É o texto que nós lemos inicialmente, né? Atos, é o Atos do Exatamente. Espírito Santo na vida da igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Você que está conosco, Deus abençoe, a paz do Senhor, até o próximo programa.